Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Olá, minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo a esse podcast, A Voz Amiga, Eu Posso Te Ajudar. E a gente está trazendo alguns convidados para bater um papo, contar um pouco do passado, né? Tem pessoas que me conhecem há muito mais tempo, né? E a gente tem muita história longa para contar, mas a gente vai tentar resumir aqui num único podcast como foi essa parceria. Porque eu sempre falo, eu posso te ajudar, é uma ajuda mútua. Eu ajudo as pessoas e as pessoas me ajudam, é uma troca. Então, hoje eu tenho o prazer de receber a Leandra Velar, vulgo Flow, meu amigo, parceiro. Ele passou um monte de perrengue junto comigo e eu conheço toda a família dele. Ele também passou uma dificuldade muito grande na vida e a gente está aí voltando a trabalhar junto, fazendo coisas maravilhosas. E ele também está me ajudando nesse projeto para a gente ajudar o máximo de pessoas possíveis porque ele tem um trabalho lindo na área das comunidades, das pessoas, na área de empregabilidade, na área da cultura, né? Que a mãe dele é, como é que chama? Bonequeira. Bonequeira, eu ia falar bonecóloga, porque é tudo mais chique, ocóloga. Então, Leandro, conta um pouquinho de você, da sua história, e depois a gente conta os nossos perrengues. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Inácio, pelo convite. Eu e o Inácio nos conhece, eu acho que já faz uns 20 anos que a gente já está trabalhando junto. A fase que eu conheci ele foi uma fase bem difícil para mim. Eu comecei assim, pra você ter uma ideia, com 14 anos eu montei o meu grupo de teatro. Eu aprendi com a minha mãe é contadora, é mestre contadora de história, minha avó era contadora de história, minha mãe é mestre bonequeira. O reconhecimento federal, o certificado, diploma. Só que eu venho, a minha família toda, a gente veio da cultura popular, dos versos saber, aquelas pessoas que têm conhecimento, mas não conhecimento acadêmico. Essa junção com o Inácio, desse trabalho nosso dos anos, foi bom nesse sentido. Eu peguei esse povo e fui aproximando dos trabalhos do Inácio, que sempre teve a coisa de formação, acadêmica, certificação, a gente conseguiu casar esses dois tipos de conhecimento que se encontraram. Mas na fase, como eu falei para vocês, eu fundei o grupo de teatro aos 14 anos. Para vocês terem uma ideia, com 18 anos, eu já tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas que trabalhavam com o meu grupo de teatro. A gente, do nada, acabou se direcionando para a área de educação. Quando eu vi, a gente já tinha umas 20 unidades escolares. Depois a gente foi para a antiga Conceito, virou a Fundação Casa, o projeto pedagógico de transformação. Eu e meu irmão participamos do CDE, isso antes da formação. Hoje, meu irmão ele é mestre em arte e desenvolvimento regional, ele é mestrado nessa área, tem faculdade em várias outras áreas. Eu com ele, cada um segundo uma linha, mas o que usei, os dois trabalham sempre olha, com o social e com a arte, que é uma coisa de família que a gente trouxe. E foi começando esse trabalho, foi crescendo, 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 e do nada acabou chamando a atenção da política, porque a história mexia com muita gente, só ficava em comunidade, conhecia todas as comunidades, mobilizava. A gente fez um projeto que era a maior creche da América Latina. Entre crianças e pais, no horário de entrada e sair de funcionários, de entrada e sair de escola, a gente chegava a ter 5.000 pessoas na unidade. Você imagina, tanto que chamava Vila Mamulenguins, o nosso grupo era Estranhos Mamulengos. Então a vila era uma vila, era um quarteirão gigantesco, que era uma creche só. E foi na primeira, lá em São José dos Campos, sou de São José dos Campos, eu sou mineiro, mas moro em São José dos Campos desde os 12, que a gente foi fazer a implantação do Arte para Transformar Vidas, que é uma coisa que minha mãe sempre cabeçou, sempre passou para a gente, esse projeto. E nessa, como a gente chamou muita atenção, cresceu muito rápido, mesmo sem querer, a gente foi crescendo, como que eu posso dizer isso? O acaso. Quer dizer, hoje, o trabalho que eu desenvolvo com o Inácio hoje é um trabalho totalmente técnico. Eu ajudo ele nas cooperativas, nesse tempo todo, faculdade, vários outros projetos. Esse projeto, o Manuel Quirino, que é junto com o Ministério do Trabalho, eu desenvolvi o texto para ele sobre o projeto. Estou aqui essa semana toda para ajudar na implantação, no começo do projeto. Só que essa parte que eu estou fazendo aqui, ela envolve lei e burocracia. E eu aprendi isso com o teatro de boneco. Não é teatro de palco, não, é de boneco. A minha avó, minha mãe dizia que se eles tivessem um metro, o tamanho dessa mesa aqui,
para montar o palquinho deles da empanada, era o suficiente. Eu comprei minha casa, primeira casa com 15 anos, trabalhando na praça com teatro de boneco. Meu irmão, a mesma coisa. Então, na nossa família tem essa história. Mas, como eu falei, cresceu, chamou atenção. Aí, apareceu aquele monte de políticos, não só político, mas terceiro. O pessoal vieram atrás e a gente sabia fazer, mas não tinha malícia. Resultado da história toda, quando eu conheci o Inácio, foi exatamente na época que a gente levou um tombo, por causa de parceiros que eram ligados políticos em diversas esferas que eu trabalhava. No final das contas, eu saí desse local com uma dívida de 7 milhões no meu nome, eu assumi todos os processos, só que o que eu me alegro, assim, quando todo mundo fugiu, sumiu, o que eu pude fazer foi falar para prometer para as pessoas que eu fui dispensar todo mundo, que a gente não tinha mais condições de tocar, eles podiam passar 10, 20 anos e ir no meu barco, na minha casa, que eu estaria no mesmo lugar, que eu nunca sairia de lá. E continuo no mesmo barco. Esse é meu orgulho. Eu estou lá, eu ando, conheço todos os comerciantes, falo com todo mundo. Então, a gente está recomeçando esse trabalho. E nesse trabalho, o Inácio foi convidando, você estava entrevistando o Eric, né? O Eric está falando da cooperativa, aquela da Moca. Isso, Senacop. A Senacop foi quando eu conheci ele. Eu até conheci ele, foi no prédio da Senacop, na área central de vocês, né? Eu vim por indicação de um outro amigo nosso, que era o Paulo Palmeiro, o presidente Paulo Palmeiro, que era presidente da Coopertation, que é a cooperativa que assumiu até Selagem, Paraíba e São José dos Campos. Aí eu conheci o Inácio lá. Aí quando me deu todos esses problemas, vocês imaginam assim, eu perdi casa, eu fui morar de favor. O meu primeiro filho, que hoje é falecido, quando a minha esposa saiu de casa chorando, de casa não, no galpão, que eu morava no galpão. Ela saiu chorando e falou assim: "Não, a gente não tem enxoval, a gente não tem onde morar." Eu falei: "Gi, se tem uma coisa que eu tenho é fé. Deus nunca deixou faltar, ele sempre, da última hora, ele me dá." É isso, eu até aproveitar para falar para vocês. Muda, gente, esse discurso. Eu falo assim: Deus sempre me ajudou. Só que ele sempre me ajudou quando? Da última hora. Eu falei para ela: vai, quando você voltar do hospital, a gente vai ter. Vocês podem acreditar. Ela saiu, a minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, ela pegou, foi atrás, ela me chamou de filho, porque ela não teve filho, né? Eu falei: ô filho, o seu filho vai nascer, né? Vai. Ai, mas não dá pra você ter um filho morando num galpão desse, que era a antiga Grande Tambi. A gente morava dentro do galpão do laboratório de incubadora de pintinhos. Aí ela falou assim: vou fazer uma coisa, filho. Eu faz tempo que estou querendo morar num apartamento, que para mim a casa. Você não quer mudar lá, vai, muda sua coisas para casa. Quando a gente vier, você já vai para lá, vai do hospital para lá. Aí eu falei: nossa, tia, sério? Eu falei: eu queria uma desculpa mesmo para sair de casa e por coisa. Ela falou: inclusive, a casa está mobiliada, pode ficar mobiliada. Eu falei: tá bom, obrigado. Eu lembro que eu fui para lá, aí começou. O Inácio foi um deles, na época, ele ajudou a montar enxoval, umas pessoas conheci, mas graças a Deus conheci muitas pessoas na minha vida, grandes mestres. E eles foram ajudando. E quando ela voltou, ela não acreditou, ela voltou, estava a casa mobiliada, eu tinha roupa para 15 bebês em vez de um, eu tive de idade, tanta coisa que eu ganhei, que apareceu, só que assim, eu caí de um lado, mas levantei muito rápido. Estou me levantando, a gente está numa fase mesmo de construir de novo, porém, esse trabalho de reconstrução poderia ter sido muito mais rápido se não fosse o pensamento. Por exemplo, o Inácio sempre fala que a palavra tem poder e a cabeça também. Você pensa, materializa. Eu falo assim, do jeito que eu falei para minha esposa na época, eu já mudei esse discurso. Falei: eu creio, quando você voltar, a gente vai ter, na última hora ele me dá. E ele sempre deu. Só que eu estou mudando agora. Eu falo assim: espera aí, mas por que vai ser transformado? Foi o que eu pedi. Eu falo assim: é engraçado que eu descobri que no final das contas a gente não sabe nem rezar, Inácio, a gente não sabe nem pedir. Eu falei: o que eu pedi a vida toda? Eu falei: Deus, na última hora ele me dá. Eu estou mudando, eu sei que ele dá. Eu falo assim: Deus, vou fazer o seguinte, vamos adiantar o processo, vamos adiantar as coisas. Eu acho que eu mereço receber antes, eu mereço, eu trabalho por atrás. Então, você, até para pedir, para orar, você tem que pensar em fazer. Mas o trabalho com o Inácio foi assim. Na época, eu lembro que quando eu perdi a casa, perdi tudo, eu estava desesperado. Aí eu fui no Paulo Palmeira, que era o presidente dessa cooperativa, a Verdejo. Aí eu falei com ele, eu falei: ô Paulo, você está vendo no jornal o que está acontecendo, eu já fiz vários trabalhos para vocês aqui. E ele falou assim: nossa, Paulo, mas o que está acontecendo? Ô Paulo, eu perdi a casa, cara, não tenho onde morar, não sei o que fazer. Aí o Paulo falou assim: nossa, Paulo, aqui na cooperativa, aqui na fábrica, a gente está precisando de um gerente. Eu falei: ô Paulo, desculpa, você me conhece há um bom tempo. Eu não estou te pedindo emprego, se eu fosse pedir emprego, eu distribuía currículo.
Eu falo, eu vim aqui porque eu quero recomeçar a minha vida. E eu sempre trabalhei, a minha família toda é autônoma, a gente aprendeu a trabalhar desse jeito, tanto com o cooperativismo que eu fui aprendendo depois, hoje eu conheço muito bem essa área, com o Inácio, eu descobri que a minha família toda trabalhava no sistema cooperativista, só que em família. Mas a gente só não sabia como chamava o que a gente fazia. Foi assim, a gente aprende, todo mundo trabalha por conta, mas todo mundo guarda o dinheiro, você não tem o registro, mas recebeu, então já sabe guardar para você usar na obra, um ajuda o outro. Aí depois eu descobri que a gente era uma cooperativa familiar nesse processo. E aí eu pedi para o Paulo Palmeira para recomeçar. É o Paulo Realizado e falou assim, você pode ir em São Paulo fazer? Eu posso, Paulo? Ele falou, então tá bom. Eu vou te passar o endereço. Ele falou desse rapaz aqui do meu lado, esse paizão. Ele falou assim, o Inácio, você lembra do Inácio que veio aqui? Eu falei, lembro, então pode ir lá, eu vou dar uma ligada para ele. Ele vai, com certeza, ele vai te ajudar a começar. Aí eu lembro até hoje, eu levantei da mesa dele, e aqueles prédios da Tecelagem são lindos, né? Aqueles móveis antigos, aquela estrutura antiga. Sou apaixonado por aquilo. Eu lembro que eu abri a porta para sair de dentro do escritório dele. Quando eu abri a porta, o Paulo falou assim, lá eles me chamam no Vale do Paraíba, lá no São José, eu era o Flau Faria, eu sou Flaunísio Faria. Esse Flau Faria chegou uma época, era impossível uma pessoa no Vale do Paraíba que não soubesse meu nome. Hoje, quando eu vim para São Paulo, eu virei o Leandro Adelar. O Leandro é meu segundo nome. Amigo de infância, não sabia que chamava Leandro. O pessoal, quem que é esse Leandro? Mas desde quando você chama Leandro? Desde quando assim, pelo que eu sei. É que só a mãe que fala o nome inteiro, quando vai dar bronca. É isso que eu acredito. E o Abelar foi, quando eu casei, minha esposa, o sobrenome dela é Abelar. E o pessoal, não é costume, mas o homem também pode assumir o sobrenome da mulher. Eu assumi o dela. Aí quando eu queria, como eu queria recomeçar, eu fiz aquela coisa. O Flaunício Faria morreu junto com essa estrutura minha do passado. Vou começar uma vida nova. Então, assim, ninguém sabe que eu chamo Leandro. Então, a partir de agora eu sou Leandro, e nem o Faria, que era meu sobrenome, eu estava usando. Aí eu adotei, eu casei e adotei o da mulher, Abelar. Aqui em São Paulo eu sou o Leandro Abelar. Por isso que o Inácio me chama de Flau, o pessoal ficou olhando, Flau, mas da onde que é esse Flau, né? Porque é Flaunísio Faria. Então, essa foi a fase. E eu lembro até hoje, no escritório que nós tínhamos, tinha um pôster gigantesco do Corinthians, assim, acho que do campeonato, né? O Cristiano. E eu lembro até hoje que o Nelson falou assim: o Paulo, o irmão lá, te mandou. Ele falou: Mas, eu tenho uns caras ligados na nossa cooperativa aqui, que é ligado à Sebracopa, Central, né? E a gente tá sempre precisando aí do encarregado, uma coisa. Eu falei: seu Inácio, conheci você agora, né? Mas não sei se o Paulo falou aí. O Paulo também me ofereceu emprego, não quero emprego, quero recomeçar. Aí ele falou assim: tá, você quer recomeçar? Mas é só você? Eu falei: não, sou eu, minha mãe, meu irmão e três amigos da favela Santa Cruz, que é a maior favela do Vale do Paraíba, onde fui criado na infância. Ele falou assim: são isso? É. Aí ele olhou e falou assim: eu estou montando um processo novo, um sindicato para um processo de legalizar as cooperativas, organizar. Ele falou assim: e pelo que estou vendo, você conhece, você não quer tocar isso para mim, dar início, lá em São José? Ela falou assim: pode ser. Ele me alugou o escritório, montou. Aí eu lembro que assim, manteve, ele falou assim: durante um ano, eu vou manter a estrutura tudo para você, sua mãe, seu irmão, os seus três amigos. Vocês são tudo, vocês não são empregados, vocês vão tocar para mim esse novo empreendimento. E aí, depois de um ano, a gente senta e vamos ver o que nós vamos fazer junto. E foi assim que começou esse processo. Nessa fase difícil, fui começando. De lá para cá, acho que eu já passei por pelo menos umas 40, 50 empresas cooperativas junto com o Inácio, escolas, faculdades. Fui para tanto lugar fazer as coisas com ele, para ele, os conhecidos dele. Hoje eu trabalho já com ele há 20 anos. E a segunda fase que eu e o Inácio tivemos na nossa história foi uma fase muito triste. Eu tive quatro filhos homens. O meu mais velho faleceu com 12 anos. É uma coisa que eu levei. O Eric, eu vi ele aqui falando do problema que ele passou, mas eu, desde criança, o meu trabalho todo era voltar a arte para transformar vidas. A gente. O galpão que eu disse quando foi nascer meu primeiro filho, esse faleceu, no galpão eu cuidava de umas 20 crianças que estavam jurados de morte pelo tráfico. Eu pegava e levava para casa para criar. O cão falou: você é louco, assim, mas eu aprendi. Eu cresci na casa da minha mãe. A gente dormia embaixo da mesa da cozinha, porque ela botava tanta gente dentro de casa. Eu lembro a primeira fuga que teve no Cadeirão de São José dos Campos, foi a maior fuga do Brasil. Eu estava fora de casa, eu vi no jornal. Quando eu cheguei em casa, eu fui atrás de casa, minha mãe falou assim: ô filho, falei: para mãe, tem uns rapazes aí na sala, mas não liga não. Eu falei: tá bom. Tinha uns 8 homens dentro da casa dela.
Aí eu peguei, cumprimentei o pessoal, eu olhei o pessoal, só de olhar para eles, assim, porque eu já trabalhava na época da Consente, antes da Fundais, né? Eu já trabalhava lá de São José. Eu olhei o pessoal, aquela sirene, o bairro todo estava cercado. Eu falei, e aí, gente, foi difícil a fuga? Os não tem problema de estar aqui, não. Eu falei, não, minha mãe abriu a porta, seja bem-vindo, a casa é assim que funciona. Então, esse é o processo. E esse filho meu, quando eu perdi, eu lembro que o Inácio, foi ele que me pagou o velório. Mas não é questão do dinheiro, o apoio que ele deu, porque ele sabe, eu passei, depois disso, eu achava que depressão era coisa de gente fresca, de rico, de quem tinha dinheiro, quem que perder. E quando eu perdi ele, meu chão acabou, meu mundo acabou. Tá? É difícil falar assim. Uma coisa que eu achava que era frescura, eu cheguei em uma época que as coisas básicas, esse eu posso te ajudar. Quando o Inácio falou desse projeto, eu gostei do qual que era a proposta do projeto, essa ideia de é, não você se ajudar. Porque uma coisa que eu vi ele falando na última entrevista, e eu concordo com ele, as pessoas não percebem, mas são trocas. Eu ajudo, você me ajuda, e tem formas de se ajudar. E a gente vai trocando referências, informações, apoio. E nessa época que eu perdi meu filho, ele ajudou no velório, uma coisa difícil, mas depois ele ajudou na parte que eu mais precisei. Eu cheguei um dia, eu tinha mais dois filhos, o que faleceu era o Asquiel. Aí eu tinha o Abiel e o Aaron, que eram os mais abaixo dele. E eu tinha de criar eles, continuar a vida. Só que eu lembro que eu tenho lá em casa, minha família, assim, eu estou com a minha esposa há 20 anos, poucos anos que a gente está casado. O pessoal acha engraçado porque eu nunca dormi na cama. Eu durmo no chão, na sala. E o pessoal, aonde eu vou, que nem eu estou aqui na faculdade, eu venho, eu vou, você não vai para o hotel, você vai, meu, para mim, em escritório, na época de sindicato, eu abri a caixa de papelão e falei assim, a minha família toda, meus tios, minha mãe, todo mundo dorme no chão. Eu falo, para mim, tanto faz. E eu gosto, eu deito na cama, minha esposa juro para mim que aquela cama é ortopédica. Eu deito nela, parece que eu estou afundando, vai me dando desespero. Eu falei, para mim, cama macia é o chão. Aí tá na... Mas aí nessa fase eu cheguei um dia, vocês têm que entender como quando eu descobri que depressão é doença. E por isso que um projeto desse tem uma grande importância, precisa de todo mundo no processo. Eu não conseguia, eu não tinha coragem, assim, eu sabia que eu tinha de comprar comida para criar eles, mas eu não conseguia levantar do chão, ali no meu colchãozinho, eu não tinha vontade de escovar o dente, às vezes eu passava a noite inteira com vontade de mijar, e ficava segurando porque eu não levantava para ir no banheiro mijar por um... Gente, sabe você perder a você não querer se mexer mais. Você eu não queria respirar. E várias pessoas me perguntam, meu filho ele faleceu enforcado dentro de casa. Eu que encontrei ele de manhã, que eu estava indo para o sindicato, para São Paulo. E quando eu falo enforcado, o pessoal fala, mas não tem nada a ver com forca. Ele era, minha esposa é negra, meu filho com 12 anos, até hoje eu uso roupa que era dele. Ele era um negão forte, do meu tamanho. E ele estava fazendo judô, tinha começado na DPM da Polícia Militar lá perto de casa. Hoje eu moro no condomínio da Polícia Militar. Nessa época eu trabalhava com vários militares lá na DPM, a gente fazia festa, fazia show. E meu filho ele pegou, ele tinha a faixa de judô dele. Aí, como ele era grandão, aí eu ia dormir, eu falei, filho, eu vou dormir, porque eu tenho que trabalhar amanhã. E a casa era 2 andares. Ele lá em cima, para não fazer barulho, ele tirou o colchão dele da cama, colocou no chão, embaixo da janela. Ele amarrou as duas pontas da faixa na janela, que tinha umas grades, para ele ficar empurrando, para tipo fazendo ginástica. Pelo que o legista da Polícia Civil falou, que deu a entender, eu achei ele estava exatamente com um laço passado no pescoço, a 4 dedos, assim, do chão, encostado na parede. O que o legista concluiu o quê? Ele, nesse negócio que ele tinha sonhado de ficar brincando ali, o colchão escorregou para frente. Quando escorregou, ele voltou e bateu a nuca. Era de madrugada, ninguém escutou. Ele foi descendo na parede e ficou o arco, assim, não é laço, né? Ficou o arco, a coisa. Mas nessa noite, na noite anterior, né, o falecimento dele, ele foi, eu estava lá na sala, deitado no chão, e falou assim, pai, posso dormir com você? Eu falei, ô filho, hoje não, porque o papai tem que estar amanhã lá no sindicato, umas 6 horas da manhã, que eles vão para uma garagem, eles estão na garagem, eu vou ter que ir com eles. Mas o outro dia a gente dorme aqui, assiste filme, faz pipoca. Aí ele subiu a escada de casa. A última imagem dele foi: ele subiu a escada, daqui a pouco ele voltou a escada, voltou a cabeça e falou assim: pai, eu falei, pai, benção, pai.
falei, Deus te abençoe, filho. Eu falei, então, assim, uma das coisas que me ajudou a levantar, eu foquei muito que eu tinha perdido ele. E parei de, assim, depois que eu comecei a reformular, o Márcio me ajudou a repensar o que está acontecendo, eu comecei a lembrar assim, pô, toda vez que eu lembro, eu vou. A última palavra que ele falou para mim foi: pensa, pai. Eu falei: Deus te abençoe. Foi uma despedida. Mas foi uma despedida boa. Eu comecei a focar nisso. Eu falei: tem os outros dois. Aí, quando eu disse no começo aqui, eu falei com minha mulher, ela falou assim: Paulo, eu não entendo você. O negócio vai acabar. Se você, amanhã eu arrumo. Aí chega no dia, tá lá o que você prometeu. Eu falei: mas como é que você consegue? Eu falei: é que eu não tenho dúvida. Eu sei que ajuda. Eu sei que Deus, ele é pai, é um paizão. Só que eu falei, você tem que mudar o pedido. A forma de pedir, né? A forma de orar, o jeito que você constrói, reescreve a sua história, a sua vida. As pessoas que estão do seu lado, que andam com você. Então eu comecei a repensar, e esse meu filho faz parte desse processo. Eu falei assim, engraçado, eu fiquei focando tanto no negativo do falecimento dele, que eu não percebi a despedida dele, o carinho que ele tinha. Mas uma coisa, ele faleceu com 12 anos. Mas aquele menino com 12 anos, ele viajou, ele ia comigo nos trabalhos, ficava em hotel, a gente ia para tudo quanto é lugar. Ele viajou mais do que pessoas que eu conheço 50, 60 anos, já viajou na vida. Porque, eu estava aqui, restaurante, hotel, ficava por causa de trabalho, ia comigo para tudo quanto é. Só que ele era meu parceiro de churrasco, no fundo de casa. Ele ligava para mim, era terça, falava: pai, você vem para casa hoje? Eu falei: bom, posso acender a churrasqueira? Pode. Aí eu tinha uma mesona de inox, ele sentava em cima, ele gostava de desenhar, eu tenho um desenho dele em casa ainda, e eu gosto de escrever por causa do teatro. Aí sentava eu e ele com a prancheta, aí colocava lá duas linguiças, um bife, e fazia isso direto, terça, quarta-feira. Então, pra vocês terem uma ideia, na churrasqueira, eu passei 6 meses sem entrar no fundo da minha casa. Eu só voltei a chegar perto da churrasqueira. Tem um amigo meu de infância, que eu chamo de irmão, que é o Michel. Eu estava em São Paulo trabalhando lá com o Toré no Citax, né, que eu acho que é cliente seu de comunidade. Esse amigo meu ligou e falou assim: Cláudio, você está vindo do seu Zé? Eu falei: tô. Ele falou assim: tá, eu estou aqui na sua casa, eu vou fazer um negócio lá. Eu cheguei, ele tinha pegado para a Giane umas fotos minhas, com a Ciel, umas 4 fotos, ele enquadrou. Eu cheguei, ele foi lá do lado de churrasqueira, ele pulou a parede, ele colocou os quadros do meu filho comigo na parede. Aquilo acabou comigo na parede. Foi aí que eu voltei a entrar, porque fazia 6 meses que eu não ia de casa, não conseguia. Eu chegava perto da churrasqueira, me dava uma crise de choro, começava a tremer, voltava correndo dentro de casa, não conseguia sair. E esse é um processo de recomeço, de reconstrução, o que o Eric citou na entrevista dele, que eu vi fazendo. Eu trabalhei com muita gente que era dependente, onde eu tinha os meninos que moravam comigo, que estavam com o rolo do tráfico. Tanto que um que eu até hoje eu sinto muita falta, o Mateuzinho, ele tinha 13 anos, mas, nossa, não, o menininho era terrível. Só que, assim, a morte dele foi uma coisa triste demais, né, gente? Ele, ele foi quebrar as pernas dele, penduraram ele numa forca, num bar que nem existe mais em São José dos Campos, terminaram queimando o corpo. Ele tinha 13 anos. E esse menino, quando foi morar comigo, ele estava fugindo do Comando Vermelho. E eu lembro até hoje, no café da manhã, a gente lá tinha uma mesona, né, dentro do galpão. No café da manhã, curiosidade, a turma lá, todo mundo já tinha tido um problema, conversando com ele. Aí o outro falou assim: Matheus, você tá lá na. Ele teve na Funabem, no Rio, e teve na FEBEM, aqui em São Paulo. E eu lembro, é uma descrição triste, mas eu acho que é importante você escutar. Você consegue imaginar uma criança de 13 anos na sua frente? E aí perguntaram para ele: Matheus, mas é verdade que você já matou mais de 5 pessoas? Aí ele, meio de cabecinha baixa, Aí o meu irmão perguntou para ele assim: o meu irmão que eu falei hoje, ele é mestre, é educador, né? Falou assim: Matheus, mas por curiosidade, a primeira pessoa que você matou, por que foi? Aí ele contou: foi dentro da Funabem. Ele falou que quando ele caiu lá dentro, os maiores foram falar para ele, se assustar, e falar: tá vendo aquele dali, lá no canto? De noite ele vai fazer isso com você, essa noite acabou sua vida. Aí ele disse que chegou um outro e falou para ele assim: você não quer que aconteça isso? Eu tenho um jeito que pode ser. Então me conta, né? Ele falou assim: eu vou te dar uma escova de dente, você vai esfregar a pontinha dela, ele vai dormir. Porque ele costuma, assim, quando chega a gente nova, no meio da noite ele acorda para pegar a pessoa.
Você vai quietinho lá, você só coloca a pontinha da escova de dente perto do ouvido dele, dá um tapinha assim, aí ele não vai fazer nada com você. E ele, foi assim que ele matou a primeira pessoa. Aí se você pensando depois que vai se trocar educação, o outro estava com mais medo que ele, porque o outro já tinha sido abusado. Aí o outro não tinha coragem de se vingar, usou o medo dele. Mas você pensa nisso, uma criança de 13 anos, ela matou alguém, enfiou uma escova no ouvido para não ser abusado. Eu cresci trabalhando com esse pessoal, com essa gente, então sei a dificuldade. Então, sofrimentos tem vários vídeos, tem vários jeitos. Mas agora falando das coisas boas. Então, nós tivemos essas duas fases. Quando ele me conheceu, me ajudou a recomeçar, e desde lá a gente virou parceiro. Nesse lugar que ele ajudou a montar esse escritório, que era perto da rodoviária, aí lá eu fui criado na infância, na favela Santa Cruz, que é a maior favela do Vale do Paraíba. Hoje elas são, eu acho que 5 rombos, tem a 1, 2, 3 e o Apoab. Só que ela chegou a ter 11 quilômetros de comprimento. É que foi cortando ela. E ela fica no coração da cidade. É engraçado que ela fica no meio da cidade, não tem como. Então você tem a prefeitura do lado, a Cronoscol, e não tem como tirar, porque ela é exatamente no centro da cidade. E lá nesse lugar, o Inácio financiou vários projetos culturais, esportivos. A gente até montou um centro cultural lá perto, num galpão que era de um sindicato de construção, acho. Vários eventos dentro da comunidade fazia de show. Ele ajudava ou através do criativo, ou através da central, ou através da empresa dele mesmo. A vida inteira ele foi um patrocinador, um apoiador dos trabalhos artísticos nossos, dos trabalhos educacionais. Quando começamos a se infiltrar na educação, ele foi o nosso orientador. Aí, quando eu falo da minha mãe, eu não falo pai porque eu não conheci meu pai, não sei nem o nome, mas a minha mãe, para mim, foi tudo. E a minha mãe não teve estudos, e minha avó, e são mestres, são grandes mestres. E a profissão de arte educador, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou, a palavra arte educador a gente usava assim, a gente era artista que começou a fazer trabalho dentro da educação. E a gente queria mostrar que ele estava fazendo uma coisa diferente, a gente falava que era arte educador. Só que o arte educador acabou virando uma palavra assim, você fala arte educador, mas não existia o arte educador. Aí a minha mãe começou a encabeçar pelo trabalho dela, que ela sempre gostou de educação, que ela achava que a cultura a educava. Ela começou o processo no Ministério do Trabalho, e ela conseguiu o registro da profissão no Ministério do Trabalho. O CBO número 1 da profissão é dela. Aí você pensava que eu estou falando de uma mulher que teve o quinto, naquela, quinto ano de grupo. Chamava grupo, né? Ela fez quinto ano. Ela criou uma profissão, porque ela acreditou tanto na ideia, que ela conseguiu criar uma profissão e ser a primeira profissional no nosso, apesar de você ter a BEM, a BEM, tem um monte de gente que depois desse movimento espalhou pelo mundo, mas aqui, ali naquela região nossa, e aqui no Brasil, ela conseguiu registrar uma profissão, tudo porque ela acreditava que aquilo era uma ferramenta poderosa de transformação. Bom, Então, Flávio, deixa eu cortar fica ele, à que é o vontade. seguinte, ó, eu conheço esse menino há muitos anos, já passou de 20 fácil. Eu nunca vi ele falar tanto, mas ele estava precisando falar, ele estava precisando colocar e expor tudo isso que vai fazer bem para ele. Eu fiquei aqui atento, ouvindo tudo, mas esse menino me ajudou demais. Isso vai ficar para um próximo encontro, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu gostaria muito de agradecer, Flávio, por tudo que você fez por mim, pelas cooperativas. E é uma troca, gente. O que eu pude fazer por ele, ele também me ajudou. Então a gente cresce juntos. E nem ele nunca foi meu empregado, nunca assinei uma carteira dele. E ele está aqui há anos e anos comigo, como muita gente está há anos e anos comigo. E é isso que a gente quer fazer para ajudar as pessoas no empreendedorismo, na vida. Essa regulamentação de uma atividade é principal para várias atividades. E uma coisa que a gente sempre batalhou bastante é para ajudar as pessoas. A gente formou um grande time. E tem muita história ainda para contar, né, Flávio? Então, acho que essa lembrança do seu filho me trouxe uma lembrança aqui no dia do enterro e esses primeiros momentos que você passou de Eu vida. falei tanto, que você falou que eu briguei com você, que eu ia vir para casa, quando eu ficar no outro dia por causa da sua tia, né, conheceu meus sentimentos, e é que eu ainda estou me adaptando à questão da morte. Toda vez que eu escuto falar, ele fica na minha cabeça há dias, não consigo tirar da cabeça.
Não é por isso. Mas o problema é esse. A próxima entrevista com ele vai ser. Ele pergunta, eu só vou ficar assim? Não. Vou trazer plaquinha assim. Tá bom? Mas valeu, gente. Até a Obrigado, gente. Um próxima. abraço a Compartilhe todos. esse vídeo, eu posso te ajudar. É isso aí. Vamos te ajudar mutuamente. Vem fazer parte. Obrigado, Flau! Yeah.